Quando ele pegou a Rádio Pan-Americana em 66, eu estava nas duas, como falei, a rádio estava praticamente falida. Na verdade, não era a rádio. Todo o setor da comunicação social no Brasil estava falido. Tanto que fechou a Rede Tupi, fechou a Rede Piratininga, fechou a organização Vitor Costa, que hoje é Globo, Canal 5. Quer dizer, era uma sequência O rádio era muito desvalorizado. O rádio e a televisão. Né? Graças a Deus, o setor hoje está estável, em franco crescimento, etc. Na época, não. E a Rádio Pan-Americana sofria essa situação de penúria econômica. E o Tuta teve essa coragem. Lá atrás, ele parece que negociou as ações dele com os irmãos na televisão e ficou com 100% da Rádio Pan-Americana. Não tinha nenhum anunciante, zero. E nós viemos para essa emissora. Para você ter uma ideia, o que nós passamos aqui, a luta que nós tivemos, era a luta de amor pelo prefixo, pela causa e pela nossa profissão. Nós não tínhamos estúdio para gravar. Quando nós lançamos, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, que foi ideia dele também, a Sexta-feira da Paixão, que é o Sermão da Montanha, segundo a Jovem Pan, que ele me escalou para fazer, e eu aceitei a missão porque eu tive uma formação de jovem em internato, de um colégio americano, onde se estudava muito a Bíblia, então eu conheço muito a Bíblia. E em razão disso, talvez, sei lá como é que ele descobriu isso, ele me escalou para fazer a Sexta-feira da Paixão. Até então, o que é que o rádio fazia? Na Sexta-feira da Paixão tocava música clássica. Não se falava de nada de religião, ficava só respeitando a morte de Cristo. Todas as emissoras tocavam música clássica. Ele resolveu fazer um programa de 14 horas sobre Cristo, sobre a religião, todas elas. Eu me lembro que eu saía com um gravador grande, inclusive fui nas igrejas crentes, presbiterianas independentes, não havia ainda as pentecostais, igrejas batistas, para ouvir os corais dessas igrejas e também na igreja católica. Nós fizemos um programa de 14 horas gravado sobre Cristo. O repórter Milton Parron correu todo o Brasil, ouvindo todos os cardeais brasileiros, com mensagens desses cardeais para a gente tocar na nossa Sexta-feira da Paixão, Sermão da Paixão, inclusive no período do militarismo, porque 66 era o período do militarismo. Nós tínhamos que submeter essas entrevistas à censura do Exército Brasileiro. E, por exemplo, Dom Helder Câmara, que era o grande arcebispo de Recife, nunca a entrevista dele pôde ir para o ar. Era censurada. A gente todo ano gravava, mas não ia para o ar. Foi ideia de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. É um programa que está no ar até hoje. Num determinado momento, ele me mandou para o Rio para fazer carnaval. O carnaval em São Paulo não existia, não havia transmissão do carnaval pela televisão. Nos dias de carnaval, o público de São Paulo ia para o Guarujá. São Paulo ficava uma cidade morta, não tinha ninguém na praça. E o rádio tocava as marchinhas, tocava as músicas, mas era normal, não havia escolas de samba em São Paulo. Ou se havia, não eram divulgadas, estavam ainda iniciando, acanhadamente a sua vida. Hoje são grandes escolas de samba. E ele me mandou para o Rio. Eu até falei, Tuta, mas eu não sei nada de carnaval. Ele falou, ninguém sabe. Você, como paulistano, não sabe, você vai lá ver o que é aquilo. Nós tínhamos no Rio, esse querido companheiro que perdemos há pouco, a semana passada, o Israel Gimpel. Eu liguei para o Israel e falei, Israel, me ajuda aí, você conhece carnaval? Eu falei, eu conheço, eu aqui no Rio, carioca, conheço. Eu falei, me explica o que é isso, eu tenho que transmitir, como é que nós fazemos? Eu falei, aqui abre sábado e encerra quarta-feira de manhã.
O carnaval brasileiro, portanto, não era conhecido do público brasileiro, nem de nós da Jovem Pan. Foi no contato com Israel Gimpo que eu vim a descobrir que era esse teatro fantástico. E foram anos em que as escolas descreveram o Macunaíma, do Mário de Andrade, os Sertões, do Euclides da Cunha, os poemas do Jorge de Lima, tido como poeta de um poema só, o Essa Nega Fulô. Na verdade é um fértil e vasto poeta brasileiro. Seu poema do Rio São Francisco é um negócio maravilhoso. Então nós fomos, junto com Israel, estudar todas essas questões e vimos que aquilo era uma história, era um teatro que se desenvolvia, havia um samba enredo, os passistas, o porta-bandeira, aquilo que hoje nós vemos na televisão. Aliás, a minha impressão pessoal, eu irradiei carnaval, acho que durante 15 anos aqui na Jovem Pan. Eu acho que a televisão brasileira, com todo o respeito e amor que eu tenho pelos companheiros que trabalham no setor, no carnaval, a televisão ainda não descreveu na sua essência o que é esse espetáculo do teatro amador improvisado do nosso país. Porque aquilo são histórias riquíssimas da cultura brasileira. Enquanto a televisão fica, na verdade, destacando os personagens de novela, que é também uma cultura muito grande do nosso povo. Mas não é isso que está sendo apresentado na narrativa do carnaval. E a Jovem Pan fez isso. Tanto que foi marca de sucesso da Pan na época, as narrações de carnaval. Depois que a televisão entrou, aí, evidentemente, o rádio realmente fica só na prestação de serviço, que é o fundamental do nosso trabalho hoje. Mas foi ideia do Tuta. Foi o Antônio Augusto Amaral de Carvalho que chegou e falou: vamos fazer o carnaval, vamos fazer a Semana Santa. E de vez em quando é ele também que vem e nos dá as ideias para a gente desenvolver aqui na Pan. Por exemplo, falar de educação. Chegou para mim e falou: vamos fazer um trabalho sobre a educação. Mas a ideia dele era pegar um grupo de crianças, desde o primeiro ano, a Jovem Pan, sem patrocínio, um trabalho jornalístico, mas crianças de periferia mesmo. E a gente acompanhar o desenvolvimento dessas crianças até a universidade. Um trabalho de prestação de serviço social no campo da educação muito grande. Eu falei: Tuta, mas é perigoso para nós, porque a educação não é a nossa área é informação. Vamos nos unir então à USP. As minhas duas filhas estudaram na USP e minha neta fazia pedagogia na USP. Falei: vou falar com a minha neta, ver se a gente pode acoplar o trabalho do rádio junto com o trabalho da Universidade de São Paulo no campo da pedagogia. Falou: tudo bem, você vê isso, enquanto isso, eu já vou mandar uma repórter nas escolas da periferia para ver como é que está. Olha, não mudou o enfoque do nosso trabalho. Porque quando a repórter foi na periferia, tinha as escolas de lata, nós tivemos matéria farta para alertar o país do descaso que havia com a educação no Brasil. A nossa repórter pegou jovens no 5º ano que não sabiam ler. Eu me lembro que num dos jovenzinhos mostrou a palavra perigo e falou: que letra é essa? Ele falou: P, e essa é E, essa aqui é R, o I, o G e o O. O que está escrito aqui? Resposta do menino: nós ainda não aprendeu a juntar as letras no 5º ano. Então aí nós fomos questionar o problema. O programa ficou no ar mais de um ano. Nós recebemos centenas e centenas de e-mails de professores clamando contra a estrutura da educação no país. Foi ideia de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Quer dizer, um homem que tem essa ampla visão, não da notícia como repercussão do fato que acontece. Ele cria as situações. Portanto, é um homem que
que merece esse trabalho de vocês, que vocês estão fazendo.